Oi, gente! Como que vocês estão? Esperem um minutinho. Agora podemos gravar, né? Oh, sim. Então, gente, muitas pessoas me perguntam sobre o casamento civil. Como que funciona? O que é que precisa? E hoje eu quero ajudar vocês a respeito do casamento civil. Como que funciona o processo. Quando vocês vão marcar lá no cartório, o cartório pede que marque de 3 meses a 1 mês antes da data prevista, que vocês pretendem casar, tá? Então, o prazo mínimo e o prazo máximo. Vocês podem marcar aí no decorrer desse tempo, que tudo certo, tá? Em relação à questão da documentação, o que vocês vão precisar? 2 testemunhas. Essas testemunhas têm que ser maiores de idade, não pode ser pai e mãe, tá? Elas vão assinar lá na hora também, tá bom? Certidão de nascimento, já vai dica. Olha direitinho a certidão de nascimento. Ficou noivo, noiva, já faz o seguinte, pega a certidão de nascimento e dá uma olhada pra ver se tá tudo certo, se não tá rasgado, se não tá faltando letra, porque assim, pelo menos na minha época, a certidão era desse tamanhão, era tipo no A4 ainda e tal, e muitas mães, por exemplo, pegavam, dobravam a certidão, e aí às vezes vinha um furinho, amassava, rasgava, enfim. Né? Então, já olha certinho como que tá a certidão, se a digitação também está correta, né? Porque já aconteceu de, às vezes, o nome da mãe ou do pai tá com algum errinho lá e o cartório não aceitar, eles são super chatos com isso. Então, você já olha com antecedência pra ver se tá tudo certo. Na época de marcar o casório, tá ok. Se caso a certidão de nascimento não tiver ok, já corre no cartório onde você foi registrado e já pede para fazer uma segunda via, tá? E além disso, vocês vão precisar do RG e o CPF, tá bom? Ambas, você, o seu noivo, você e sua noiva, podem optar também por acrescentar um sobrenome. Até onde eu sei, não pode tirar sobrenome. Só acrescentar. Antigamente, só a mulher que acrescentava e tal. Agora, tanto o homem e a mulher podem acrescentar o sobrenome também. É super tranquilo. Essa questão das testemunhas, vocês vão precisar de testemunhas para o casamento na abertura do cartório, tá? E no dia, efetivamente, do civil. Vocês vão precisar de mais 2 testemunhas também, para elas assinarem lá, garantindo que vocês estão de comum acordo, que vocês estão felizes com aquela decisão ali, que vocês querem casar mesmo. Então, por isso, precisa de testemunha, tá? Uma curiosidade que é super legal, que talvez algumas pessoas nem saibam, é que muitas igrejas católicas, evangélicas, elas têm convênio com os cartórios. Então, se você frequenta algum tipo de igreja, já faz o seguinte, já vê lá na sua igreja se ela tem convênio com algum cartório, porque se ela tiver, tem descontos que chegam até 15%. E a gente sabe, né? Qualquer descontinho quando você tá arrumando um casamento, já é super vantagem. Então, isso já vai ajudar vocês pra caramba. Agora eu vou explicar pra vocês os tipos de casamento, tá? Que nós temos o religioso com efeito civil, nós temos o casamento fora, que é o casamento com juiz, né? E nós temos o casamento no cartório. Então, por exemplo, nós temos o casamento no cartório, que você vai lá com seu noivo, sua noiva, e vocês casam lá no cartório. Nós temos o religioso com efeito civil, que o que acontece? Você pega a ata no cartório e leva até na igreja, pastor, por exemplo, ou padre, que eles têm autoridade diante dos homens e de Deus para fazer esse casamento, certo? Então, vocês podem fazer fora da igreja, só que sem a presença do juiz, mas sim com o pastor assinando toda a documentação. E depois, se não me engano, você tem até 15 dias para devolver essa documentação para o cartório também, tá? E tem o casamento fora, que é com o juiz, né? Para aquelas
aquelas pessoas que às vezes não têm uma religião definida, não querem contratar celebrantes, ou até mesmo algumas religiões em específicas que não têm a ministração do casamento, apenas uma oração, por exemplo, né, para abençoar os noivos, muitos optam por levar o juiz até o local do evento. Cada um tem o seu valor, então vai mais ou menos a sequência assim: casamento no cartório mais barato, casamento religioso com efeito civil mais caro e casamento com juiz lá no seu espaço de festa é um tiquinho mais caro. Aproveitando que a gente está falando em relação a valores, outra coisa que influencia bastante também é o regime de bens que vocês vão escolher para o casamento. Então, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa questão de regime de bens, tá? Eu tenho uma colinha aqui, vou ler porque eu não lembro de cabeça essa parte. Nós temos o regime de comunhão parcial de bens. O que é esse regime de comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. Só não entra herança, né, de algum familiar e tal, que o seu cônjuge não tem direito, tá bom? Nós temos o regime de comunhão universal de bens. Nesse regime, todos os bens antes e após a data do casamento serão dos dois, tá? Então, tudo que vocês têm é dos dois, beleza? Toda a herança familiar que um dos dois adquirir também será partilhado. Então, nesse caso aqui também entra a questão da herança. Na parcial de bens, o que vocês adquiriram antes é de cada um dos dois. Depois que casou, adquiriu alguma coisa, aí é dos dois, né? Exceto se alguém receber alguma herança. Na universal de bens, tanto faz conseguir alguma coisa antes, depois, é dos dois, beleza? Regime de separação de bens. Nesse regime de separação de bens, não há comunicação dos bens. A administração será exclusiva de cada um dos cônjuges. Então, o que é que acontece? Nesse daqui, o que adquiriu antes ou depois, problema, é de cada um dos dois, tá? Não entra em contabilidade nenhuma. Cada um se vira com as suas coisas, é mais ou menos isso, tá? E regime de participação final de aquestos. Nome diferente, né? Difícil. Nesse regime de participação final nos aquestos, a administração dos bens móveis e imóveis durante a vida conjugal é individual e exclusiva de cada cônjuge proprietário, exceto na venda de imóveis que depende da autorização do outro cônjuge. No entanto, caso ocorra uma dissolução do casamento, são somados e divididos pela metade os bens imóveis adquiridos na constância do casamento onerosamente, compra e venda, por exemplo. As dívidas são de total responsabilidade daquele cônjuge que a constituiu e não pode comprometer o patrimônio particular de um do outro, tá? Então, esses são os 4 tipos de regime de bens. Então, vocês já podem conversar aí, ver qual que é o regime de bens que é melhor para vocês, né? E cada um tem um processozinho, né, a ser feito lá, uma documentação específica, e cada um também tem o seu valor, né? Tem o mais barato, tem o mais caro. O que é mais comum, né, que você fala assim, eu quero casar, chegar lá no cartório e vai esse mesmo, é a comunhão parcial de bens, né? Esse já é o que todo mundo faz. Caso vocês queiram um regime específico, deve informar lá na hora que vocês forem abrir o processo no cartório, beleza? Bom, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado das informações aí, da curiosidade. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, pode deixar nos comentários que eu vou responder a vocês
pode mandar um direct, enfim, né? Já curta o vídeo, por favor. Compartilhem com seus amigos. E em breve estarei eu aqui para trazer mais dicas para vocês. Beleza? Obrigado. Beijo. Até mais.